Fizeram uma pergunta legal aqui, foi a Vilhena. Ela perguntou, tá, beleza, tô entendendo. Como é que vocês fazem para manter uma vida de contemplação mesmo com a agenda tão cheia? Né? Dúvida genuína. Isso é uma pergunta muito boa. Cara, eu falei, tem uma parte aqui no livro que eu falo só sobre isso, né? Que eu chamo de santa rotina, que é... Nossa, ficou muito bom esse termo. Santa rotina. Santa rotina. Porque não é... Por que eu uso esse termo? Porque não é... A rotina em si não vai te transformar. Porque os atos... A repetição em si, ela não tem poder. Mas a repetição, pela graça do evangelho, aí sim. O Richard Foster, que é aquele cara maravilhoso que escreveu Celebração da Disciplina, ele fala, ele traduz a disciplina como um meio de graça. Então, tipo assim, a oração é um meio de graça. Ou seja, é uma maneira que Deus usa e opera através disso para nos edificar. Mas sem o Senhor, sem a presença do Espírito, é só uma prática, entendeu? Mas, resumindo aqui o ponto, nós precisamos dessa santa rotina, nós precisamos dessa liturgia, porque nós ainda estamos em processo, entre aspas, de formação no Senhor. Até aquele grande dia, nós estamos nessa trajetória. Essa santificação, né? Nessa santificação. Então, eu diria, eu escrevi algumas coisas lá, umas coisas que eu pratico de maneira pessoal, assim. Mas, sendo talvez bem didático aqui, bem dinâmico, nós precisamos... Eu sempre fui muito espontâneo, sabe, Doug? Até as músicas, assim, sempre foram muito, tipo, acontecia. Até hoje, essa parte criativa minha, ela é bem assim ainda. Mas é impossível ser completamente espontâneo e duradouro. Não dá. São coisas, tipo assim, em algum momento isso vai conflitar. Então, eu comecei a perceber, principalmente conforme o ministério foi crescendo, a agenda com os filhos e tal, eu falei, cara, eu preciso de uma liturgia. Eu preciso de algo que me reorganize, que me coloque no meu lugar diante do Senhor de novo. E como ao longo do tempo eu fui aprendendo coisas que eu precisava fazer, mas acima de todas as coisas, existem 3, assim, pra mim, que primeiro, ser completamente radical, tipo assim, a limpar os muitos estímulos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem momentos do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano, onde a gente vai literalmente colocar na agenda, no horário ali, sem telefone, sem rede social. Agora é férias. Esse dia da semana eu não trabalho. Cara, esses muitos estímulos, eles vão fazer a gente ficar surdo e cego pro que Deus tá falando com a gente. Porque a gente vive num tempo completamente acelerado, tudo muito grande, tudo muita coisa. E às vezes a gente tá achando que tá ouvindo Deus, mas na verdade a gente só tá discordando de uma coisa que a gente viu da internet. E a gente fala, não, eu preciso... Mas não é Deus que tá falando com a gente só tá discordando, entendeu? Então, assim, a gente precisa eliminar esses estímulos. E quando a gente elimina os estímulos, a gente entra num lugar de silêncio. E aí, pra mim, cara, assim, é coisa básica. Precisamos ter disciplina para ler as escrituras e orar todos os dias. E, cara, eu sou, de verdade, eu conheço muita gente, assim, depois que principalmente quando eu faço adoração, eles dizem, nossa, mano, eu queria saber como é seu lugar secreto. Gente, meu lugar secreto é a coisa mais simples do mundo, sério. Eu tipo assim, eu sou muito simples, de verdade, não tem nada muito incrível. Às vezes é 20 minutos, 30 minutos. Cara, eu tenho a minha leitura programada, ou seja, eu não vou ficar no dia, Deus, o que você quer que eu leia hoje? Porque não rola, não funciona. Tem dia que não funciona assim, cara. Tem um dia ou outro, pode acontecer. Pode ser, mas na maioria das vezes é como o pessoal da Ticum fala, o Haroldo fala, leia a Bíblia toda e sempre. Então eu tenho a minha rotina de leitura, eu tenho os livros que eu tô lendo e eu tenho momentos de silêncio. Essas são práticas que eu faço. Momentos de silêncio e de resposta em adoração a Deus. E quando eu faço isso? Todo dia. Todo dia. Terceira coisa, vida em comunidade. E pra mim, cara, essa é uma das maiores, assim. Eu sei que as outras duas, elas são muito pessoais e tal. E sem essas outras duas, a vida de comunidade se esvazia. Mas a vida em comunidade... Os relacionamentos é a coisa que mais vai fazer você ser forjado no Senhor. Nada de forja no Senhor como os relacionamentos. E a profunda relação de amizade com o Douglas e com o Alê
vai me fazer ver os falsos ídolos dentro do meu coração como poucas coisas vão. E aí, quando esse falso ídolo é exposto, através desse relacionamento... porque o Douglas falou uma coisinha, porque não sei o que... porque não sei o que lá, porque ele passou a perna em mim, não sei o que... Assim. Quando isso é exposto, quando esse pecado é exposto, o Senhor vem pela sua palavra e Ele cura. Então, essas 3 coisas, assim, eu diria que são muito fortes, assim, na minha vida... Mas nos últimos anos eu tenho descoberto também a contemplação de arte, contemplação de música, desfrutar de coisas boas. E uma coisa que eu pus também no livro é exercício físico. Isso para mim, desde a pandemia, assim, eu sempre fui muito ativo na adolescência. Mas, mano, na pandemia isso virou uma chave dentro de mim. Cara, esse é um momento onde eu estou cultuando o Senhor, cuidando daquilo que Ele me deu. E eu estou cuidando da minha saúde emocional, do meu corpo. Eu estou tendo um tempo para mim, um tempo de hobby, um tempo de prazer. Então, assim, mas talvez resumindo aqui o ponto desenvolva uma santa rotina, sabe? Desenvolva uma liturgia com o Senhor, onde todos os aspectos da sua vida, eles se viram para uma finalidade: glorificar a Deus ao ter prazer nele. Cara, é muito legal que acho que você começou, e talvez para essa pergunta que apareceu, seria realmente eu diria que a chave para hoje, assim. Porque você que está aqui e fez essa pergunta, ou se identifica com ela, né? Como é que você faz no meio de dessa correria para ter esse lugar de contemplação? Eu acho que a resposta pega o seu celular e olha os relatórios do tempo que você fica nele. E aí, se você falar pra mim assim, cara, olha, eu passei 10 minutos no meu celular. Aí, beleza, eu posso até dizer, cara, você tá sem tempo mesmo, porque você tá fazendo tudo, não deu nem tempo de olhar pro celular. Mas, geralmente vai estar 2, 3 horas, se não 5. Aí você fala, pera aí, eu tenho tempo. Então, vai ter que começar com uma limpeza, né? Vai ter que colocar com uma limpeza. Uma coisa que eu adicionaria, 2 coisas que eu adicionaria do que você tá falando, primeiro, eu aprendi com meu pai muito isso, intencionalidade nos intervalos. Então, por exemplo, no carro, eu vou estar sempre ouvindo alguma coisa que tenha a ver com isso, né? Então, seja uma adoração ou seria uma pregação, alguma coisa, um podcast que me edifique. Então, eu estou sempre usando esses momentos para aproveitar. Estou numa sala de espera, estou aqui livro, e lendo um livro e tal. Então, assim, usar esses intervalos. E uma prática que eu adicionei agora recente foi de memorizar. E aí eu tô, por exemplo, até já falei pra galera, eu tô memorizando o Sermão da Montanha. Porque uma vez você conhece o Marcelo Cacilhas? Sei. O do violão. Ele veio e falou pra mim assim, pô, cara, lembra aquela no podcast? Texto de Jesus, né? Vão, façam discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar, obedecer tudo que você tem ordenado. Aí ele me perguntou assim, você sabe tudo que ele ordenou? Eu falei, então, ele tá pedindo pra você ensinar a obedecer tudo que ele ordenou. Acho que começa com pelo menos sabendo tudo que ele ordenou, né? Ele falou, então, começa o Sermão da Montanha, né? Eu falei, cara, eu vou decorar o Sermão da Montanha. Eu consegui já decorar o capítulo 5 inteiro, né? E é muito louco, assim, que demora, tipo assim, uns 10 minutos pra você O Hernandes já sabe falar. a Bíblia toda. Não, o Hernandes fica tranquilo. Ele sabe o que ele ordenou. Cara, e eu fui muito inspirado. Um dia eu vi o Francis Chan numa pregação recitar Efésios inteiro. Uau, meu Deus, mano. Todos os capítulos de Efésios. E eu fiquei acompanhando, cara. Palavra por palavra, Efésios inteiro. Só que, cara, é possível. Sim. Ô, mano, você pensar o tanto de música que você sabe de cor. Sim. Você pensar o tanto de fala, de meme, de não sei o que a gente sabe de cor. É possível. É só sentar e começar. Cara. E, na verdade, a liturgia, assim, até das igrejas históricas, ela é basicamente isso. É isso, ela é um aprender pela repetição. Você vai repetindo. E isso é tudo, né? Sim. Você chegou a ler o Você é Aquilo que Ama? Sim. Né? Do É Carl Smith. maravilhoso. E ele fala isso. Porque ele fala uma coisa muito interessante, né? Nós fomos formados em uma frasezinha que parece simples, mas ela é formativa para nós. Penso, logo existo. Então, o que importa é o que eu penso. E isso é muito influente para nós como igreja, porque chega na igreja a gente quer ficar dando aula. Tá dando aula. Não, vamos transformar esse cara. Vem para aula. Sim. Lê esse livro. Aí ele fala, mas as escrituras não ensinam assim. Amo, logo existo. Então eu não sou formado pelo que eu penso, mas pelo que eu amo. E essa é a realidade. E aí um exemplo. Quem aqui sabe, então sabe que refrigerante faz mal? Todo mundo. Não tem ninguém que vai colocar no comentário. Nossa, sério? Não sabia. Todo mundo sabe que faz mal. Quem deixou de beber? Ou seja,
não é o que eu penso que molda a minha vida, é o que eu amo. E aí ele vai mostrar que por que eu amo aquilo ali? Porque ele faz parte da minha liturgia de vida. Exato. Aí ele fala, né? Tipo, ele não fala lá, mas seria mais ou menos isso, né? Tô lá no aniversário, quem tava lá em cima da mesa? Aquele refrigerante. Né? Eu tô num casamento, quem apareceu lá? Ele tá falando do shopping, né? Muito bom. O shopping, que é um templo, né? Então, assim, liturgias foram formando os nossos amores. Todo domingo você comia a mesma coisa com seu pai, com o refrigerante na mesa. Então, tem um afeto daquilo. Então, mudar aquilo é mudar um amor dentro de você. E aí, qual é o único caminho? Outras liturgias. Agora, uma pergunta. Essa questão da Santa Rotina foi parte também decisiva para vocês mudarem de país? Foi. Teve influência junto? Sim, porque eu creio que fica mais fácil de ter, né, essa Santa Rotina. Né? Sim, cara, na verdade, eu vou te falar assim, mudar de país desacelerou a nossa vida muito, principalmente nos primeiros anos lá. Sim. Porque quando a gente chegou, a gente tava em plantação, ainda estamos, né? Mas a vida desacelerou. Se contextualizando, isso, né? cara. E eu acho que isso foi parte muito importante dessa maturidade de rotina, de disciplina, de tudo isso aqui que eu tô falando, assim. Porque, principalmente nos primeiros 2 anos, a gente tá no 4º agora, a nossa rotina diminuiu, assim, muito. E a Europa em si, ela é mais... Ela é mais lenta, né? Lenta. O estilo de vida. Né? O Brasil é muito acelerado, muito barulhento, tal. A internet no Brasil é muito forte, lá não é. Eles são bem mais low profile, assim. Então, cara, isso ajudou muito. 2 coisas me marcavam lá, assim, quando eu era ir em alguma praça, você andar, e aí, primeiro... você não via pessoas no celular, geralmente estava lendo. Isso pra mim era muito marcante. Livro de papel, né? Papel. E as pessoas pararem para comer e aí elas abriam uma marmitinha. Sim. E geralmente assim com legumes e tal, com uma comida mais saudável. A cultura europeia, assim, me ajudou muito assim, a crescer nisso, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria, cara, que foi um processo assim, de anos de realmente perceber, cara... Se eu continuar nessa espontaneidade absurda aqui, eu vou quebrar. Tipo assim, não vai dar certo, entendeu? E eu acho que a pandemia foi um momento bem crucial para isso, para mim. Porque foi quando eu magrinho, assim, normal, mas eu lembro até hoje, cara. Eu fui subir a escada da minha casa e eu... Ofegante. Aí eu, gente, o que aconteceu? Cara, eu tinha 27 anos. Meu Deus, mano. Cara, eu não cuido da minha saúde. Aquilo foi um clique, assim, bem forte pra mim. E aí, desde lá. Mas, cara, a mudança foi muito importante, assim. Até a didática de mudar, ela é forte. De você encaixotar as coisas. Você, isso aqui eu não preciso. Nossa, eu acumulei isso aqui. Tipo, sabe? Muito... Achando coisa. Eu vi uma pessoa falando assim, ó. Não sei se você já viu. Ele disse assim, ó. Vou fazer uma proposta pra você. Você pode escolher qualquer carro que você quiser. Carro de 100 mil, 200 mil, 400, 500 mil, qualquer carro. Só que tem uma coisa, você vai ter só ele até o fim da vida. Aí você vai lá, você escolhe, eu quero aquele Porsche, beleza, pode ser. Só que você só tem ele, é o único carro que você vai ter até você morrer. E aí ele falou assim, ele pergunta assim, como é que você cuidaria desse carro? E aí ele termina dizendo, isso é o seu corpo. Muito bom, sim. Você só tem ele, cara. Cara, e uma coisa que as pessoas não dão muita atenção, né? No meio cristão. A gente não falou sobre isso, né, cara? Não... Mas é porque é um dualismo, né? A gente tava na parada, tipo, Exatamente. Nós vamos pro Eu falo céu, um pouco disso também, assim, no livro. Não é o assunto principal, mas eu falo um pouquinho desse dualismo. Pra tocar... Até no que você... No começo aqui da live, aqui do podcast, você falou sobre o lance de... Quando a gente quer ter recompensa de Deus, a gente pensa no quê? Na unção... no dom, da coisa espiritual e material, a gente nunca pensa. Por exemplo, cara, quando Abraão foi recompensado, ele ganhou uma terra. Entendeu? Então, assim, a gente problematizou demais ser recompensado de maneira física também, entendeu? E isso é um dualismo que tá ali dentro, assim. Tá ali? Então, assim, eu falo um pouco disso, mas, cara, de verdade, sem dúvida nenhuma, assim, o clique da saúde foi muito forte e, cara, me ajudou demais na minha vida de oração, na minha vida de estudo, toda essa coisa, assim. Muito bom. Gente, tá disponível. Cristo, Fonte de Prazer. Eu até falei no começo aqui, mas como uma galera entrou depois, te deixou com frete fixo
para o Brasil inteiro, até para honrar a nossa galera que mora mais longe aqui no Brasil. Então tá disponível para você pedir. Então tá com frete fixo para o lançamento. Então aproveita, corre, tá nos comentários aqui até fixado e tá na descrição desse vídeo para você pedir se você tá vendo gravado, tá? Te entrega aí na sua casa.